Super. Quero aproveitar e já agradecer a você o carinho, a audiência, a sua participação e já falar que o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, já encontra-se aqui no estúdio e agora a gente vai bater um papo bacana aqui e você pode fazer a sua pergunta através do nosso super WhatsApp, que é o 99895-9450. John Gomes, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Roberlan, boa tarde para todo mundo que tá ligado na Super e uma boa tarde para o nosso prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, que tá aqui nos estúdios para conversar com a gente. A gente agradece a disponibilidade para bater esse papo com o ouvinte da Super. Boa tarde. Boa tarde, John, Roberlan, ouvintes da Super, uma alegria muito grande agradecer esse convite, a oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde especial, uma quinta-feira importante, onde nós vamos debater, dialogar, construir políticas públicas, apresentar resultados da cidade e mostrar tudo isso que o Capixaba tem feito de melhor, né? Essa união da cidade, a melhoria de vida, o crescimento dos índices de educação, de saúde, a redução da criminalidade, tudo isso tem impactado positivamente a vida dos capixabas, especialmente dos moradores da Grande Vitória e, claro, da nossa capital, a capital de todos os capixabas. Tá certo. Inclusive, já que a gente vai abrir, inclusive, as perguntas para os ouvintes, né? Daqui a pouquinho já vamos pontuar a participação do ouvinte ligado na Super, mas vamos começar falando dessas obras estruturantes, porque tem algumas obras anunciadas, muito importantes, principalmente na questão da mobilidade urbana, mas tem um detalhe que chamou a atenção, que foi um certo burburinho em relação às comunidades dos bairros onde essas obras estão sendo realizadas. Trago aqui o exemplo do mergulhão de Jardim Camburi, para ajudar a mobilidade de quem vem ali do município da Serra, ou vai, né, pela rodovia Norte-Sul, e também as mudanças que houve no acesso à terceira ponte, ali na região da Enseada do Suá. Obras, mudanças importantes para fazer com que o trânsito flua cada vez melhor. No entanto, comunidade, né, de moradores de Jardim Camburi e também da Enseada do Suá tiveram algumas reclamações, pontuaram algumas questões. Como é que a prefeitura está lidando com essa situação? John, o importante é manter sempre a via do diálogo, e não é isso que nós fazemos. Um exemplo é a ciclovia da Avenida Rio Branco, né? É uma obra que foi judicializada no passado, teve intervenção do Ministério Público, ação do Ministério Público, ação judicial em primeiro grau, segundo grau, uma série de decisões judiciais. Nós sentamos à mesa, dialogamos e construímos uma ciclovia hoje que é exemplo, ligando a reta da Penha, passando pela Praia do Canto, chegando na ponte Ayrton Senna, quase a Jardim da Penha, que foi uma obra importante para a mobilidade urbana. E o nosso desafio agora em Jardim Camburi, se fosse um bairro, se fosse um município, seria o 13º município mais populoso do estado do Espírito Santo. São quase 80 mil pessoas. Então você tem as pessoas que se deslocam no município da Serra, as pessoas que vêm do norte do estado, Ibiraçu, João Neiva, Fundão, Aracruz, as pessoas que vêm de Linhares e, além disso, todo aquele contingente de entrada e saída dos moradores. E há uma coisa muito importante que foi anunciada agora recentemente, que é a chegada de uma nova rodovia ligando Vitória ao município da Serra. Imagina o fluxo de veículos que nós teremos ali. E aí nós, junto com os técnicos da prefeitura, tínhamos esse desafio de pensar o futuro e de não deixar o trânsito colapsar naquele local. E a melhor solução técnica indicada foi o mergulhão. E o mergulhão é uma obra ambientalmente sustentável, que dialoga com o meio ambiente, que vai ter uma área linda de contemplação, vai ter um local para você assistir os pousos das aeronaves no aeroporto de Vitória, a chegada dos aviões, que é o aeroporto mais bonito do Brasil, o pouso mais bonito do Brasil. E ele é uma obra que pensa no futuro. Daí eu vou lembrar um pouquinho aqui do que o ex-governador Elcio Álvares sofreu em 1979, nosso querido e saudoso Elcio Álvares. Em 1979, quando o ex-governador Elcio Álvares anunciou a terceira ponte, a maioria da população era contra, foi contra. Dizia que era uma obra faraônica, cara, que não sairia do papel e uma obra que não iria contribuir com a cidade. Olha hoje, se nós não tivéssemos esse deslocamento, a terceira ponte como via de ligação. Não dá para pensar a Grande Vitória sem terceira ponte. Imagina todo o trânsito na segunda ponte. Cariacica, Vila Velha, quem vem da 262, enfim. Pelo centro de Vitória. Pelo centro seria impossível. É essa obra que nós estamos preparando para o futuro. E a Prefeitura da Serra agora anunciou o projeto dessa nova via que vai chegar exatamente na Dante Michelini. E se Vitória não tivesse se preparado, com a nova rodovia o trânsito iria colapsar. As pessoas não iam conseguir chegar em casa, sair de casa ou se deslocar, né, na Norte-Sul com a Dante Michelini. E o mergulhão é exatamente para isso, para dinamizar o fluxo de veículos naquele local, para não termos mais intervenções semafóricas, para as pessoas chegarem e saírem sem nenhuma dificuldade. É uma obra, é um investimento caro, é fruto da requalificação dos gastos da prefeitura, ou seja, nós economizamos para realizar essa obra. É uma obra com investimento com recursos próprios, é um presente para os capixabas e para a região metropolitana. E todas as divergências são bem aceitas, nós não temos problemas com isso.
Agora, existem, por exemplo, em Jardim Camburi, 80 mil moradores. A Associação Comercial apoia, a Associação de Moradores apoia e a maioria absoluta dos moradores. O nosso objetivo agora é convencer os moradores que ainda têm dúvidas ou que têm uma posição talvez um pouco divergente, para que eles também possam aderir a esse projeto. Vamos dialogar, vamos exaurir o debate. Esse projeto foi apresentado em praça pública, eu estive presente. Então as audiências públicas foram realizadas? Em praça pública, eu estava presente. Ele foi apresentado em praça pública, na Praça da Bocha, eu estava lá. Sim. E assim, então, o que nós queremos é buscar o consenso. Mas eu tenho certeza e a convicção absoluta que ao final todos ficarão satisfeitos, que é uma obra importantíssima e que vai pensar o Espírito Santo para o futuro, vai ajudar muito nessa mobilidade. Em relação às mudanças na Enseada do Suá, essas mudanças também foram construídas coletivamente. Você vê como já houve uma estabilização. É aquela coisa, é da zona de conforto. No início, é natural do ser humano. Quando há uma mudança na nossa vida, às vezes quando a gente muda de casa, se você muda de um apartamento para uma casa, ou de uma casa para um apartamento, ou muda só o imóvel, você já sente muito essa alteração. Todos nós sentimos. Às vezes quando você passa a ser tutor de um pet em casa, a sua rotina muda, porque o pet precisa de cuidado, de carinho, de atenção. É a mesma coisa do trânsito. Isso vai acomodando, vai assentando e vai melhorando para todos. E eu tenho visto que o fluxo está melhorando significativamente. Mas aquele primeiro impacto, ele naturalmente gera dúvidas e pode ser dito, ou entre aspas, negativo. E depois isso vai sendo corrigido ao longo do tempo e as coisas foram. O importante é que a cidade está se desenvolvendo, está se preparando para o futuro. É a cidade hoje com uma valorização imobiliária muito alta, com uma qualidade de vida elevadíssima, com a melhor educação pública do Brasil, com a saúde pública que é referência nesse país. Então isso tudo contribui para a autoestima do povo, para a melhoria da autoestima e para a felicidade da nossa população. Recebendo aqui nos estúdios da Super, prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, e o ouvinte ligado aqui na Super pode participar, mandando sua pergunta pelo Super WhatsApp 99895-9450. Ainda falando sobre as obras estruturantes, a gente tem que falar da obra que foi anunciada agora, da nova Avenida Beira-Mar. Né? Que na verdade, quando a gente vê o projeto, a gente está falando de uma questão de toda a orla do município. Agora foi anunciada a parte da Beira-Mar, mas é um projeto que se estende além disso. John, essa obra é extraordinária. Olha como a coisa funciona de maneira integrada quando há um planejamento e uma execução correta. Nós iniciamos o mandato em 2021 durante a pandemia e no pós-pandemia recebemos, e historicamente Vitória recebe visita de muitos visitantes e turistas, e as pessoas diziam assim: prefeito, a cidade é tão bonita, a cidade é banhada pelo oceano, a cidade é uma cidade que contempla a todos, mas ela não é voltada para o mar, ela não valoriza o potencial náutico, o potencial turístico, ela não valoriza as atividades que poderiam ser realizadas ali e não valoriza todas as belezas naturais que nós temos na cidade. Isso é uma verdade. Observe, Vitória foi construída de costas para o mar. Isso é um paradoxo, né? Se você contar isso para as pessoas, você vai dizer, mas como uma cidade que é banhada pelo mar, uma cidade litorânea, que é linda, por que cresceu de costas para o mar? E nós fomos corrigir isso. E iniciamos exatamente na região de maior vulnerabilidade social, que é a Grande São Pedro. Por que a Grande São Pedro? Porque lá, historicamente, os investimentos não chegaram. A Grande São Pedro recebia o lixo da cidade, a Grande São Pedro passou pela invisibilidade, passou pelo abandono e pelo caos. E pelo ciclo de violência. Então nós fomos levar a cidadania. Apresentamos o projeto, debatemos com a comunidade, com os moradores, associações comerciais, construímos um projeto extraordinário e hoje a Orla de São Pedro já é uma realidade. A FM Super já esteve lá em diversas ações, diversos momentos conosco. Os ouvintes que não conhecem, vale a pena ir lá conhecer a Orla de São Pedro, a Ilha das Caieiras, que se tornou um ponto turístico do Espírito Santo, com geração de emprego, renda, gastronomia, cultura, literatura, empreendedorismo, enfim. Hoje, na Grande São Pedro, aos domingos, eu sempre posto, nós temos músicos, cantores que executam música clássica de violino naquele pôr do sol que é o mais bonito do Brasil. Passamos então a segunda fase da Orla de São Pedro, que nós vamos inaugurar agora uma parte, trazendo um spoiler aqui em primeira mão pro ouvinte da Super, agora no aniversário da cidade. Novidade, hein? Novidade. Entre a ligação entre Nova Palestina e Resistência, que é uma obra linda, que ela vai na rocha e sobre o mangue. Sim. As pessoas vão ter a oportunidade de conhecer o manguezal por dentro, numa obra ambientalmente sustentável. E chegamos então ao canal de Camburi e à Orla de Andorinhas. Quando você passa na ponte da passagem, na ponte de Camburi ou na ponte Ayrton Senna, você já vê as obras do canal de Camburi e da Orla de Andorinhas. E agora o desafio é a Beira-Mar. Nós estamos integrando a cidade como um todo. A Beira-Mar é um ponto de passagem. Se você observar, a Beira-Mar não tem sequer um banco para as pessoas sentarem. Não tem um local para as pessoas contemplarem a vista. E aí eu vou trazer para o ouvinte aqui, quem nunca recebeu ou quem nunca viu as manobras do navio chegando ao Porto de Vitória na Beira-Mar. Ali na região do centro, não é verdade? São fotos que rodam o mundo inteiro. Quando o navio parece que vai entrar na Beira-Mar, ali na rua Alberto Oliveira Santos, claro, especialmente. Existem muitas outras cidades portuárias no mundo, mas parece que o que acontece aqui em Vitória é único. É único. O navio entra
você fala assim, ele vai passar pela faixa de veículos, né? Pela faixa de rolagem. E por que não, e esse era o desafio, transformar a beira-mar em um ponto turístico? E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos humanizar a beira-mar, manter a faixa ou as faixas para os veículos, é claro, mas humanizar o ambiente. Então ela vai ficar igual a Orla de São Pedro. Ela vai ter deck, vai ter pia, vai ter atracadouro, vai ter local para as pessoas sentarem, para as pessoas contemplarem o meio ambiente, vai ter local para você observar as manobras do navio, vai ter ponto só e serviço de orientação, exercício, atividade física, vai ter educador físico. Nós queremos uma via que seja a apresentação do centro de Vitória. A beira-mar vai ser o cartão de entrada, o cartão postal de entrada para o novo centro de Vitória que nós estamos construindo. E a beira-mar vai deixar de ser um ponto de passagem para ser uma área turística da cidade. É uma obra linda, em alguns pontos também, vou trazer aqui em primeira mão, ela vai avançar sobre o mar, então nós teremos estaqueamento e ela vai passar em cima do... Essas estacas vão ser fixadas e ela vai estar você vai caminhar sobre a lâmina d'água, né? Situação, você imagina um fim de tarde ali, as pessoas vão poder contemplar, vão poder levar a família, vão poder praticar atividade física. É isso que nós queremos para a nova beira-mar. E com a sua expansão um pouco para essa área de lâmina d'água, ou seja, para ganhar uma área. E uma coisa muito importante também, que é uma reivindicação antiga da cidade e que beneficia tanto Cariacica quanto Vila Velha. Vamos construir a ciclovia ligando a região do centro, a área portuária, até o Horto Mercado, para as pessoas poderem pedalar e seguir. Então tem muita gente que trabalha, que mora em Vila Velha e trabalha em Vitória, que mora em Cariacica e trabalha e que vem de bike. Nós agora vamos fazer essa ligação para as pessoas poderem pedalar e chegarem até o seu destino com tranquilidade. Lembrando, primeira mão também, eu estive visitando essa semana, ainda nem postei o vídeo. Nós vamos ter uma área chamada Senai Porto, no Galpão 3 do Porto de Vitória. Ali nós vamos ter um polo de educação tecnológica. Tem muita gente hoje que não está conseguindo o emprego por falta de qualificação. Existem as vagas. A atividade marítima, a economia marítima e a atividade tecnológica hoje tem muitas vagas. É uma vocação da cidade de Vitória, mas não tem pessoas qualificadas. Então ali nós vamos ter vaga para 1.800 estudantes todo dia, que vão estudar no centro, que vão se alimentar no centro, que vão consumir no centro de Vitória, que vão caminhar, vão passar o dia todo, de manhã, de tarde, de noite, 1.800 estudantes todos os dias no centro de Vitória. Essa obra, então, integra isso e apresenta a nova beira-mar como um ponto turístico do Espírito Santo. Tá certo. O prefeito Lourenço Pasolini conversando com os ouvintes aqui da Super. E o senhor falou em alimentação. Tem duas perguntas nesse ramo da alimentação. Primeiro, perspectivas para o restaurante popular de Vitória, porque já tinha data de inauguração, aí houve, né, o adiamento dessa inauguração, depois foi colocada uma outra data, enfim, e agora? Tem uma data concreta? Olha, o que acontece? Nós estamos preparando, se Deus quiser vai caminhar tudo bem. Infelizmente as leis no Brasil são muito burocratizadas. Então quando você faz um processo licitatório, primeiro você faz um processo de licitação da obra física, e nós recuperamos o restaurante que estava abandonado. Depois você faz o processo para operação, para quem vai preparar as refeições e servir. Infelizmente tem muitos recursos, muitas impugnações, uma série de coisas que acontecem ao longo do que nós não desejamos, mas está tudo caminhando bem. Nos próximos dias nós teremos novidades. Então, certamente será uma obra muito importante para garantir a segurança alimentar e nutricional de todos os capixabas. Lembrando que Vitória será a única cidade do Espírito Santo com o funcionamento de restaurante popular. Então, só Vitória tem ou terá em breve esse restaurante popular funcionando. E esse restaurante também tem um outro modelo que eu estive visitando hoje de manhã, tá aí nas redes sociais, quem nos acompanhou através dos stories, que chama Casa Azul, lá na Grande São Pedro. Nós notamos que ainda existem famílias em vulnerabilidade social e com déficit alimentar e nutricional na Grande São Pedro. Então, nós criamos um modelo chamado Casa Azul, uma cozinha comunitária na Grande São Pedro, exatamente para garantir a alimentação para essas famílias. A obra também está bem adiantada, vai ser inaugurada ainda, se Deus quiser, até o final desse ano, e lá também nós vamos ter refeições. Então, não é só o restaurante popular. Nós temos o modelo do restaurante popular, que vai funcionar ali na Avenida Vitória, né? Mas temos também na Grande São Pedro um local destinado à garantia de alimentação, com toda a garantia e segurança alimentar e nutricional, e com toda a qualidade que as pessoas merecem. A Grande São Pedro, a Serafindeirense, também vai ganhar um local para alimentação de pessoas que precisam, especialmente, claro, aquelas que estão em vulnerabilidade social. O outro ponto sobre esse assunto, a alimentação, que eu queria abordar com o senhor, não diz respeito necessariamente à Prefeitura de Vitória, mas os vereadores da capital criaram um auxílio alimentação para eles mesmos, aumentaram, e a gente passa por uma época, numa discussão que inclusive não é local, é nacional, sobre a respeito dos gastos públicos, né? Fala-se para diminuir cada vez mais os gastos públicos, mas a gente vê medidas como essa, como por exemplo os vereadores da capital aumentando o auxílio alimentação, criando para eles. E aí eu sei que é uma situação que não passa pela sanção do senhor, porque é uma questão administrativa interna. Então não precisa, independe se o senhor vetasse ou não, né? Eles podem tomar essa decisão. Mas o senhor, como chefe do executivo,
né, tendo essa relação com os vereadores da capital. Como é que o senhor vê isso? Ô Belan, eu posso falar pelos meus exemplos. Quando eu fui deputado estadual, tive a oportunidade de exercer o mandato de deputado estadual, eu era o deputado que mais economizava. Então eu tinha apenas 8 assessores no gabinete, poderia ter até 20, 21, tinha apenas 8 colaboradores que passaram por processo seletivo, escolhidos, né, e que tinham competência e me ajudaram muito nessa caminhada. Nós economizamos uma quantia expressiva de recursos que foi devolvida à sociedade para obras, para investimentos. Quando eu cheguei à prefeitura, nós reduzimos os cargos comissionados em 50%. A metade. Muita gente achou que a prefeitura fosse parar. E a prefeitura hoje melhorou a prestação de serviço e economizou mais de 100 milhões de reais só com folha de pagamento. Dinheiro esse também que nós estamos usando para obras, para as escolas, de tempo integral, para expandir isso e as unidades de saúde em Vitória. A prefeitura tem dado exemplos. Eu já mandei vários projetos de lei para a Câmara, reduzindo o número de cargos, cortando cargos para economizar na nossa gestão, e sancionei esses projetos. Acontece que há a independência dos poderes. Então, eu como deputado pregava muito isso, né? E cobrava do Executivo Estadual que garantisse a autonomia e independência do Legislativo, do Parlamento. Como prefeito, eu não poderia fazer diferente, senão pareceria contraditório. Então, essa é uma questão interna e respeito todas as opiniões. O exemplo a prefeitura tem dado. E vou lembrar aqui, quando houve um aumento de salário, uma tentativa de aumento de salário, no passado, eu vetei. Então, o que chegou para mim, como prefeito, eu cumpri. Eu vetei o aumento salarial, enfim, e aí seguiu o trâmite que a Constituição determina. Eu posso falar pelos meus exemplos, assim, né? E não posso me imiscuir, entrar na situação do parlamento, para não ferir essa independência e autonomia, que são garantias constitucionais. Mas cada um sabe do seu caminho. Eu tenho procurado trilhar esse caminho com muita seriedade, com ética e com retidão, respeitando essa divisão, porque o país hoje passa por essa crise institucional exatamente porque as pessoas não estão respeitando o seu local. Então, às vezes, você vê um poder entrar no outro, né? Um poder querer toda hora interferir no outro, interferir na vida social, toda hora decidir coisas que a sociedade já decidiu, e isso gera o caos, né? Gera esse burburinho social que nós estamos vivendo aí, que não é bom para ninguém. Então nós temos que ter muita cautela nesse momento. Ok. Aproveitando aqui, já pontuando pergunta dos ouvintes, hein? É o Silvio Mar, do bairro Jesus de Nazaré. Ele diz que a prefeitura fez um campo no bairro, mas ele critica aqui a qualidade do gramado, falando que o mesmo, inclusive, não retém água corretamente. Nesse caso, a prefeitura pretende fazer alguma coisa? O que foi isso? Uma fiscalização não correta da obra? Eu tive lá, esse campo é um campo padrão FIFA, ele foi aplicado, foi instalado, foi construído na cidade inteira. Vou pedir para verificar essa situação, não tinha conhecimento. Inclusive eu tive semana passada de Jesus de Nazaré. Tive lá em Jesus de Nazaré, a turma lá, uma turma muito querida ali no Bigode, né? Que é um restaurante tradicionalíssimo, que ganhou vida com a nossa gestão. Nós estamos atraindo turistas e não tinha conhecimento desse fato. Vou pedir para verificar, mas todos os nossos campos recebem drenagem, recebem iluminação, recebem o banco de reserva, ou seja, tudo é preparado com muito carinho. Vou pedir para olhar, fico até surpreso. Se tiver algo a ser corrigido, certamente será feito. Daqui a pouco tem mais perguntas, inclusive você pode continuar mandando a sua pelo super WhatsApp 998959450. Outra novidade que a gente gostaria de saber é a atualização da UPA do Forte São João, que já foi anunciada há alguns meses atrás. Tem alguma atualização sobre essa, que vai ser a maior UPA do estado, né? Exatamente, é uma UPA Porte 3, é a maior possível de ser construída no nosso país. Ela está andando bem, as obras já iniciaram, nós assinamos a ordem de serviço, já temos obra, então está caminhando muito bem, sem nenhum tipo de dificuldade. Tem o prazo agora, acho que, salvo engano, são 720 dias para execução. A empresa vai executando as obras e acredito que vai cumprir o prazo. Nós fiscalizamos regularmente, mas a obra tem andado bem. Já houve a demolição, já houve a instalação do canteiro de obras e a turma está trabalhando intensamente para entregar essa UPA, que vai ser muito importante para a cidade. Claro que nós fizemos um trabalho prévio, por exemplo, em relação aos postos de saúde. Hoje os postos de saúde de Vitória, 6 unidades de saúde abrem sábados, domingos e feriados, exatamente para as pessoas não precisarem procurar os PAs, para desafogar os PAs. E essa medida foi uma medida de muito sucesso. Claro, a UPA vem para trazer mais qualidade, mais rapidez, celeridade e um atendimento humanizado e individualizado, que é o que o cidadão merece, o que a gente luta lá e gera condições de trabalho positivas para que o profissional da saúde possa estar cada vez mais determinado, feliz e atendendo melhor. Pois é, o senhor falou a respeito de segurança pública. Tem uma outra pergunta aqui, mas que envolve também a questão da Guarda Municipal, que é o seguinte: a Prefeitura chamou recentemente os aprovados da Guarda Municipal e também no Magistério, né? Então, assim, antes da gente entrar na segurança pública, eu queria saber se existem outros concursos preparados pela Prefeitura de Vitória para outros postos
Na nossa gestão, nesses 4 anos e meio, nós nomeamos mais de 1.800 servidores efetivos, oriundos de concurso público, ou seja, lançamos editais, concursos, esses servidores foram aprovados, nomeados e estão em exercício. Agora, nós estamos no momento do concurso da Guarda. Semana passada, eu nomeei também, retrasada, procuradores municipais aprovados em concurso público de provas e títulos, concurso dificílimo, com prova oral, inclusive. Os guardas municipais foram nomeados, tomaram posse e na próxima segunda-feira nós iniciamos a aula, 7 horas da manhã, a primeira aula da nova turma. Temos uma grande expectativa no trabalho desses guardas e confiamos muito, porque nós vamos ter uma formação completa, humanizada, uma formação integral com preparação para utilização de arma de fogo, de viaturas, coletes, blindagem, enfim. Os guardas vão estar preparados para realizar esses serviços comunitários, esse trabalho comunitário. E Vitória tem se destacado muito em nível nacional. Nós reduzimos em 50% o número de mortes violentas, ou seja, feminicídios e homicídios. E hoje é uma data muito especial. Hoje é o aniversário da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. E Vitória não registrou nenhum feminicídio esse ano. Então nós já passamos da metade do ano, nós já estamos em agosto e graças a Deus e a esse trabalho não temos nenhum feminicídio. Em relação ao trânsito, reduzimos em 42% as mortes violentas na cidade. Acidente de trânsito que gera vítima, mutilados e alguns, infelizmente, que perdem a vida. Então, 42% de redução nos crimes relacionados ao trânsito, morte no trânsito e 50% nos homicídios. Isso mostra que nós estamos no caminho certo. Lembrando também que em relação ao roubo, nós tivemos praticamente 35%, mais de 35% de redução. É persistir nesse trabalho de integração. Nós temos uma grande revolução, John, que foi a tecnologia da informação. Vitória tinha apenas 23 câmeras funcionando em 2021. Hoje nós temos mais de 1.300 câmeras funcionando na cidade. Câmeras com reconhecimento facial, com inteligência artificial, que fazem e que possibilitam um trabalho integrado e relatórios de inteligência. Você vê as abordagens hoje da Guarda como são abordagens qualificadas. Todos os dias nós temos, e a super notícia, prisão de pessoas envolvidas em delitos. Sim. De ontem para hoje nós tivemos homicida preso, condenado a mais de 14 anos de prisão. Tivemos hoje um traficante preso. Essa madrugada, um homem também foi detido pela Guarda, por estar conduzindo o veículo aí, supostamente sob a influência de álcool. Ou seja, isso é um trabalho de integração com todas as forças policiais, de valorização da Guarda e um trabalho que dá resultado. As pessoas vão lembrar, olha como era a Guarda de Vitória antes. Você tinha um segmento que só cuidava do trânsito e um segmento que só cuidava do policiamento comunitário. E você tinha, às vezes, que acionar, ou quase sempre, 2 viaturas para a mesma ocorrência. Olha que absurdo. Nós integramos a Guarda. Hoje todos fazem as ações de prevenção, a mortandade no trânsito, para preservar a vida no trânsito, e também atuam no policiamento comunitário, ou seja, preservando o patrimônio e a vida dos capixabas. Isso deu um grande resultado. E agora, com a chegada desses 100 novos agentes, nós temos a certeza que esse resultado vai ser ainda mais expressivo, vai melhorar ainda mais. Nós temos muita fé, muita crença e um planejamento muito robusto em relação à segurança pública. Investir em tecnologia, valorizar as mulheres e homens, os guerreiros da segurança pública e também, claro, fazer com que as pessoas sejam pertencentes a esse ambiente. Como é que funciona isso? Ouvindo. E esse é o papel da Guarda. É aquele policiamento comunitário, de proximidade, conhece os comerciantes pelo nome, caminha nas ruas, nos becos, nas vielas, nas avenidas, trazendo e promovendo uma paz social, que é o nosso objetivo. Prefeito, para a gente encerrar a nossa entrevista, já? Eu vou até inclusive aproveitar aqui, já registrar a participação do ouvinte Marco Rossi, que não é da capital Vitória. Ele é morador de Domingos Martins. Ele participa aqui pelo nosso super WhatsApp. Ele diz que lá em Domingos Martins ouve falar muito do seu trabalho, que ele considera um excelente trabalho à frente da Prefeitura de Vitória. E diz assim: torço muito para que surjam novas lideranças políticas no estado. Pensando nisso, e aí a pergunta aqui do Marco Rossi é a pergunta que já estava preparada aqui no meu roteiro. O senhor confirma a candidatura para vir para o governo do estado em 2026? John, a nossa prioridade sempre foi cuidar das pessoas. À época da campanha, essa pergunta surgiu e eu disse de maneira muito clara para o Espírito Santo e para os eleitores: eu não descarto essa possibilidade. Eu disse que poderia acontecer e que talvez eu teria que, eventualmente, renunciar ao mandato de prefeito para poder me colocar à disposição da sociedade para um novo pleito. E eu mantenho essa mesma resposta. O meu eleitor não foi enganado. Sim. Eu falei a verdade desde o início, que eu não poderia não concluir o mandato para estar à disposição para outro desafio. E é isso que eu mantenho, mas com muita tranquilidade. Minha prioridade é cuidar da cidade, cuidar das pessoas. Eu inicio as atividades muito cedo, todos os dias, cuidando de gente, andando nas comunidades. E isso que eu gosto de fazer. Se houver possibilidade, se houver uma necessidade,
se houver condição política, se houver um anseio da sociedade, isso poderá acontecer. Mas nunca será um desejo pessoal, nunca será uma vontade de Lorenzo Pasolini, nunca será uma vontade individual. Tem que existir um grupo coeso, tem que existir condições, tem que existir desejo da população e a vontade de Deus. E eu respeito muito isso. Estou muito feliz onde estou. Nunca imaginei chegar a essa condição, né? Nunca chegar a prefeito da capital. São pouquíssimas pessoas que chegam, né? Pouquíssimos políticos, pouquíssimos cidadãos têm essa oportunidade única na vida. Por isso eu me dedico integralmente. Eu trabalho todos os dias da semana. Nunca tirei férias. Nunca tirei um dia. Eu trabalho todos os dias da semana, de 6 da manhã, 5h30, até 23 horas, 0 hora, 1 hora. Enfim, me dedico integralmente a cuidar da cidade, do meu povo. E é isso que eu gosto de fazer. E é isso que me traz alegria e felicidade. E quero continuar fazendo isso. Se houver alguma necessidade, se houver condição, se houver desejo, se houver, de fato, o sentimento do capixaba de mudança, nós podemos colocar esse nome à disposição. Mas ainda é muito cedo. Eu vou continuar cuidando do povo, vou continuar andando nas ruas, vou continuar sendo o mesmo Lorenzo de sempre, né? É a política que eu acredito, é a política que transforma a vida das pessoas. Como nós temos lá a escola em tempo integral, de 4 escolas para 41, levando dignidade, cidadania, alegria para as pessoas. Nós temos que levar felicidade para o povo que sofre demais. E é isso que eu tento fazer todos os dias e é isso que eu me esforço muito para cumprir. Bom, então essa articulação a gente só vai ter essa resposta de uma forma concreta quando chegar nos prazos que a própria Justiça Eleitoral coloca de candidatura. A Lei 9.504 e as resoluções do TSE estabelecem esses prazos e eu vou cumprir. Como eu fiz quando fui candidato a prefeito, né? Cumpri integralmente esse rito. Quando eu fui candidato a deputado, eu me filiei no último dia de filiação. E fiz uma campanha sozinha pelo Espírito Santo, ouvindo as pessoas, caminhando nas ruas, na feira, nos equipamentos públicos. É a forma como eu gosto de fazer a política, é a forma como eu gosto de olhar nos olhos das pessoas e sentir a temperatura diretamente, sem intermediários. É porque eu pontuo aqui uma pesquisa que saiu, acredito que no mês de junho, já do Instituto Paraná Pesquisas, né? Já nas pretensões, né? Nas indicações, e aí surgia já o seu nome e o nome do atual vice-governador do estado, Ricardo Ferraz, como já os que estariam no topo. É, né? Uma alegria e uma honra muito grande, né? Eu sou neto de costureira e de motorista de táxi. Só de ser lembrado, só em ser lembrado numa pesquisa, isso já é uma honra muito grande para alguém que, né, que tem uma história de vida de muita luta, de muita garra, de muita determinação. Fiquei órfão cedo e corri atrás dos meus sonhos, né, para realizar os sonhos e honrar a minha família, a minha mãe, meu irmão. Então, assim, é isso que eu acredito. Claro que é uma construção, mas só de aparecer na pesquisa já é uma felicidade, né? Já é uma surpresa, mas é uma felicidade muito grande. Eu agradeço a todos que, quando foram perguntados, responderam o meu nome e também que responderam dos outros candidatos. A democracia é isso, é assim que a gente constrói. Acho que o Espírito Santo vai avançar bastante nos próximos anos, eu acredito nisso. Prefeito, obrigado pela sua participação, por disponibilizar um tempo, né, na agenda corrida do senhor, para poder conversar aqui com os ouvintes da Super. Obrigado, João, Roberlan, toda a equipe técnica e administrativa da FM Super. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estar nesse microfone tão qualificado, com essa grande audiência. Para mim é uma honra estar aqui e receber esse convite é muito importante para a nossa equipe, porque quando eu falo aqui, eu estou representando a cidade, trazendo os avanços sociais e os desafios que nós temos, e sempre com foco em melhorar a prestação de serviço e construir uma cidade melhor, mais humana, com mais empatia, amor e carinho para todos. Uma ótima tarde a todos e vamos em frente. A minha rádio é Super, FM Super. Grande abraço. Tá aí, Roberlan. Conversamos prefeito. com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini. Ele que já até o slogan da rádio já falou, né? É isso aí, prefeito. Obrigado mais uma vez. Só deixar um abraço aqui, eu esqueci. Rapaz, ele veio, Alemão do Forró, tá nos ouvindo. Mandar um abraço pro nosso... Sempre, ele tá ligado na Super sempre. Tá sempre ligado, né? É o maior artista do estado do Espírito Santo, eu digo, que ama, leva a bandeira do Espírito Santo à frente com orgulho, né? Ele exalta o capixabismo, faz questão de dizer que é capixaba por onde anda e por onde se apresenta, no mundo afora. Então, Alemão, um abraço forte, você é um orgulho para todos os capixabas e pros brasileiros. Daqui a pouquinho nós vamos tocar a música dele aqui também. Alemão, e tome forró. E tome forró. Tá certo. Lorenzo Pasolini, prefeito de Vitória, participando aqui da nossa programação. E a gente continua já trazendo um repórter FM Super pra você.